dedicou grande parte da sua vida à ANADIAL, a Associação Nacional de Centros de Diálise, para onde entrou em 1987 e onde trabalhou até 2022. Foram 35 anos a trabalhar para melhorar os cuidados prestados pelos centros de diálise e, com isso, as condições dos doentes renais crónicos portugueses. Falo de Abel Bruno Henriques, com quem vou estar à conversa sobre diálise. E gostava de começar por lhe perguntar se ser doente renal crónico atualmente é mais fácil do que quando começou na ANADIAL, portanto, em 1987. Sim. Ser doente renal crónico nunca é fácil, obviamente, que ninguém espera essa situação. Agora, eu acho que neste momento os doentes renais crónicos, já têm há uns anos, nos últimos anos, cresceu bastante a qualidade dos cuidados prestados. Apesar de nós termos tido, Portugal, nessas coisas é um Ronaldo, não é? Em termos comparativos com os restantes países, temos a nossa hemodiálise, é das melhores da Europa, não é? E do mundo. O que é que traz essa diferenciação? Porquê que é das melhores? Desde logo porque temos bons médicos nefrologistas. Se não tivéssemos bons médicos nefrologistas, não tínhamos. Eu acho que essa é a principal razão. Médicos e obviamente, enfermeiros da especialidade. Portanto, essa é a principal razão, porque depois, vamos ver, o que as empresas aplicam, os equipamentos, as técnicas que aplicam aqui, também aplicam no resto do mundo, porque normalmente a maioria dos operadores são empresas multinacionais. Não a totalidade, porque há também vários operadores pequenos portugueses, com base, digamos, em médicos, mas, de facto, o grande volume desta operação é feito por multinacionais. Sr. e acha que se mantêm atuais os propósitos que levaram à criação da ANADIAL há 40 anos? Acho que sim, cada vez mais, não é? Porque, lá vem uma coisa, a ANADIAL aparece a partir do momento que foi nos anos 80, na primeira década dos anos 80, começaram a aparecer novos operadores de hemodiálise. Normalmente grupos de médicos constituíam uma sociedade e abriam uma clínica para prestar sessões de hemodiálise. E, portanto, daí houve, obviamente, necessidade, era um setor de atividade importantíssimo, que tinha convenções com o Estado e, portanto, havia a necessidade de, por um lado, arranjar melhores condições de exercício da atividade, mas, por outro, também, digamos, haver um fórum para melhoria da qualidade dos cuidados prestados. Neste momento, os cuidados prestados pelos centros privados correspondem a 90%, portanto é muita... Sim, um pouco mais, 92%, não é? Alguma vez pensou que se chegasse a tão longe? Não, mas foi sempre assim. Eu não tenho, obviamente, aqui a razão de ciência de explicar com rigor quais foram os números e qual foi a evolução dos números, mas foi sempre assim, porque começa desde o início. Portanto, o primeiro centro de hemodiálise em Portugal é de 1973 e foi do Dr. Filipe, peço desculpa, não vale a pena dizer, pelo Dr. Filipe, cujo apelido eu não me recordo, das medidas novas, e que permitiu que algumas dezenas de portugueses que estavam em exílio clínico em Espanha, porque tinham que ir para a Espanha e viviam lá porque era a única forma de sobreviverem. Porque muitas pessoas podem não saber, mas a verdade é que durante um período longo ainda, os doentes crónicos portugueses tinham que ser tratados em Espanha, porque não havia resposta em Portugal, não era? Exatamente, não havia. Não havia de todo. E foi, agora recordei-me do nome, o Dr. Filipe Vaz, que abriu o primeiro centro de hemodiálise. Depois andou-lhe praticamente só, havia uma multinacional americana na altura, a National Medical Center, NMC, que também começou na operação, e nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, cresce o número de empresas através de sociedades de médicos nefrologistas, que constituíram sociedades para explorar, para instalar e licenciar clínicas de hemodiálise. Daí a necessidade de depois constituir a ANADIAL, porque já eram vários operadores e, portanto, houve necessidade de arranjar um órgão onde todos se reunissem. E acredita que as clínicas de hemodiálise podem diversificar ainda mais a sua oferta de serviços? Podem, isso tem a ver, aliás, eu devia ter concluído a resposta há pouco, que é um fator também determinante para a melhoria, para cada vez melhor qualidade de diálise praticada em Portugal. Tem a ver com o preço compreensivo, onde nós somos pioneiros, não é? Pronto. Esse preço compreensivo, até 2007, o Estado pagava às clínicas o tratamento, por tratamento, à peça, o tratamento de cada insuficiente renal crónico, de cada ação de hemodiálise. A partir de 2008, isto foi um processo que demorou todo o ano de 2007. Todo o ano de 2007 houve estudos de custos
e negociação para um preço final, sempre numa perspectiva de uma relação win-win, ou seja, o Ministério da Saúde sabia quanto é que gastava em hemodiálise, quanto é que assistentes representavam em média em meios complementares de diagnóstico terapêutica, quanto é que a administração de medicamentos, e resolveu incluir isso no preço, obviamente, sendo que esse englobamento, o resultado final seria menos do que a soma das parcelas, em termos de custos. E dava mais previsibilidade também na despesa. Isso foi determinante e, portanto, a partir daí os doentes obviamente tiveram muito mais comodidade, faziam quase tudo no centro, não é? Mesmo as análises, portanto havia colheita de sangue, etc. Uhum. Os medicamentos eram distribuídos pelo centro, os medicamentos para a diálise, para a insuficiência renal crónica eram distribuídos pelo centro e portanto deu muita comodidade aos doentes e traduziu-se num dado que eu acho que é extraordinário, é que a partir de 2008 a mortalidade de doentes em programa de diálise ambulatória desceu 12%. 12%, quase, sim, quase. E a verdade é que o preço compreensivo não é revisto desde 2012. Pois, mas ele não é, ele é revisto em baixa desde 2008. Como há pouco estava dizendo, houve um processo para fixar um preço em 2008, onde todos participaram. Participou o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, a ACSS, participou a ANADIAL e até participaram também algumas ordens profissionais. E esse preço chegou-se a um preço que incorporava todas essas valências. Depois disso, em 2011, se não me falha a memória, o preço teve uma redução linear, 12,5%. A seguir, também no mesmo ano de 2011, o Ministério da Saúde impôs novos componentes do preço sem o alterar, ou seja, passou-se a fazer mais pelo mesmo preço, que foram a construção e reparação de excessos vasculares e as transfusões de sangue. Agora, obviamente que há mais coisas que podem ser feitas, a ANADIAL já avançou com algumas, o Ministério da Saúde quer outras, mais complicadas, mas obviamente que tem que haver aqui um processo de diálogo e é fundamental que haja para que possamos manter a qualidade do preço, da qualidade do preço, a qualidade dos serviços. Da diálise, porque o preço claro, de facto claro. Tem muito baixa qualidade neste momento, não é? Acha que o preço deveria ser revisto? O preço já baixou mais 40%. Portanto, deveria ser revisto nesta altura? Deveria ser, é obrigatório, para manter os atuais níveis de qualidade, que seja revisto. E eu sobre isso defendo, eu acho que não estou a meter aqui, digamos, nem meter a foice sem ser alheia, nenhuma inconfidencialidade, porque publicamente defendi isso, noutras vestes, na qualidade de Presidente da Federação dos Prestadores de Cuidados de Saúde, que devia haver, quer dizer, este status quo, em que o Estado, que é o pagador, portanto, o principal financiador, que é ele também que fixa o preço, é uma coisa complicada, como está bom de ver, não é? Destes atos. Não é? Portanto, o Estado cada vez tem mais dificuldades orçamentais, cada vez mais pressionado, digamos, para abrir os cordões à bolsa para outras áreas, e quando chegar aqui, estes aguentam. Tem sido um pouco esta mentalidade. Portanto, os preços devia haver uma entidade independente, nomeadamente há uma já, não precisa criar uma nova, a entidade reguladora de saúde, era que alterasse o seu estatuto, que viesse fixar um conselho tarifário que fixasse os preços das convenções. Esse conselho tarifário tinha a participação, obviamente, do financiador, mas também dos prestadores e das ordens profissionais. E estabeleceriam preços de referência. E não só. E também estariam, digamos, aptos a se pronunciar sobre a introdução de novas técnicas nas diferentes áreas da prestação de cuidados de saúde. Olha, e na sua opinião, qual é o principal desafio que vê neste setor privado da hemodiálise em Portugal para os próximos anos? É exatamente isto, quer dizer, é muito difícil, e acho que as pessoas percebem isso com alguma facilidade, viver em 2025, não é? Com preços que foram fixados, não foi em 2008, porque depois baixaram, foram abaixo de 2008. Basta só lembrarmos uma coisa, em 2008 o ordenado mínimo nacional eram 490 euros, hoje são 870.
que é o caso do Douro. Portanto, é fácil de ver que não há nenhuma redoma, digamos, onde a diálise possa estar, que não seja influenciável pelos fatores, pelos custos de exploração, que são conhecidos, pela versão dos preços, que é conhecida, todos. Muito bem, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Sim, sim. Guarda boas memórias dos seus tempos de secretário-geral da Anadial? Guardo, obviamente. O que é que recorda com mais gosto? Não, recordo, digamos, algumas lutas no bom sentido, não é? Que tivemos para digamos, regular, digamos, as normas de qualidade e de funcionamento e licenciamento dos centros de diálise. A Anadial teve um papel importantíssimo aí. Qual foi o seu principal desafio? Eu acho que o principal desafio foi, de facto, a fixação do preço compreensivo. Fomos o primeiro país da Europa a fazê-lo, e, portanto, teve um grande impacto em termos até internacionais, a fixação do preço compreensivo. Desculpe, eu estava a interrompê-lo, estávamos a falar aí das boas memórias. O desafio não foi meu, o desafio foi um desafio claro, coletivo. Evidente. E outras memórias que guardo? Guardo boas memórias, não tenho, digamos, nenhum marco em especial, mas guardo sempre boas memórias, até nas comissões, depois por inerência de cargo que participei, na Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise, por aí fora. Olha, em termos de recursos humanos, a formação e a retenção de profissionais qualificados sempre foi um tema importante. Também já era no tempo em que esteve à frente da Anadial, certo? Sim, esta é uma área de mão de obra intensiva de altíssima qualidade. Não é, portanto, tem que haver médicos e enfermeiros especializados que em permanência nos centros, que monitorizem o tratamento. Até porque o doente é visto como um todo, não é? Exatamente. Por isso mesmo é que se chama, a partir de 2008, é aqui um aspecto importante, ainda bem que falou nisso, que em termos de qualidade e transparência, as coisas são digamos, são fantásticas. Porquê? Porque com a alteração para o preço compreensivo, houve uma obrigação das clínicas comunicarem ao financiador, através da Direção-Geral de Saúde, tudo o que iam fazendo. E o que levou à criação de uma plataforma, que é a plataforma GID, Gestão Integrada da Doença. E aí vamos, portanto, é muito mais, portanto, é muito transparente. A todo momento o financiador sabe, digamos, o que é que aquela clínica está a fazer, quais são os seus resultados, o que é que ministra aos doentes e, portanto, em termos de qualidade, eu acho que isso foi determinante. Foi determinante mesmo. Olha, a doença renal crónica pode ser prevenida, pelo menos numa grande parte dos casos, o que torna ainda mais paradigmático, digo eu, o seu crescimento, não é? O que é que está a falhar aqui? O que é que falta? Pois, os cientistas da área falam em alguns aspectos, especialmente na diabetes, porque o Portugal é um país que tem grande incidência da doença e portanto, muitas das vezes, em estadios mais avançados, a doença vai parar à insuficiência renal. Não? Há quem diga muito que é isso, por outro lado também as poucas na população mais idosa há algumas dificuldades, digamos, de condição de vida, tudo isso fará, digamos, com que a incidência seja maior do que noutros sítios. Olha, efetivamente a doença renal crónica tem um impacto tremendo na vida do doente, não é? Tem. Obviamente que tem, não é? Portanto, ele tem que passar três vezes por semana no centro, tem que se deslocar para lá. 4 horas, pelo menos, não é? 4 horas por dia. Tem as consultas também, da especialidade, da administração de medicamentos, e é claro que tem impacto, ninguém pode negar que tem. Agora há uma coisa boa, quer dizer, nós temos uma cobertura territorial ótima, que determina que, em média, cada insuficiente renal crónico, em média, obviamente, não demora mais de 18 minutos de deslocação até ao centro de diálise. Isso é muito bom, não é? Muito bom. Em termos de qualidade de vida, já... É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu pedi-lhe uma última mensagem para os doentes renais crónicos portugueses que vão ouvir este podcast. Não, esta mensagem seria não para todos os doentes, mas especialmente para quem entra agora em programa de hemodiálise ambulatório, portanto, que não conhece as condições, digamos, desta atividade. E podem crer que vão
conhecer uma das melhores hemodiálises do mundo, podem ter confiança nos meios técnicos, nos meios humanos que as clínicas têm portanto, e pela facilidade de acesso, e isso acho que é importante saberem. Provavelmente o que eu estou a dizer ao médico nefrologista deles disse mais que uma vez. Eu acho que nunca é demais reforçar, claro, não mas é? podem ter essa confiança. É importante, hoje em dia, quando nós precisamos de cuidados de saúde, neste caso literalmente vitais, tenhamos confiança. E esse é um sentimento fundamental. Muito bem. Abel Bruno Henriques, muito obrigada. Nada. Foi um gosto tê-lo aqui para estarmos à conversa sobre diálise. O podcast está na Dial, a Associação Nacional de Centros de Diálise.